Falando de novo sobre direito eleitoral, hoje, parte introdutória do Código Eleitoral. Código Eleitoral Introdução. Código Eleitoral materializado pela Lei Ordinária Federal 4.737 de 1965, logo anterior ao texto constitucional de 1988. Isso vai ocasionar conflito entre essas normas. Por quê? Porque as atualizações posteriores a esse Código Eleitoral não estão inseridas todas em seu texto, em seu corpo de artigos. Então, todas as vezes que isso ocorrer, a gente vai sinalizar. E esses primeiros artigos do Código Eleitoral vão trazer os assuntos que são tratados nele, vão falar de soberania popular, de alistabilidade e elegibilidade. São os assuntos iniciais do Código Eleitoral. Essa lei ordinária federal, que materializa o Código Eleitoral, ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, em parte como lei ordinária e em parte como lei complementar. A razão disso é o artigo 121 da Constituição da República, que afirma que a organização e que o funcionamento da Justiça Eleitoral devem estar previstas em lei complementar. Como nós não temos essa lei complementar posterior à Constituição da República Federativa do Brasil, o Código, a lei ordinária, foi submetida à recepção e foi recepcionada em parte como lei ordinária, em parte como lei complementar. No que diz respeito à organização e funcionamento da Justiça Eleitoral, o Código tem status de lei complementar. O artigo 1º vai apresentar o objetivo principal dessa norma codificada. Artigo 1º. Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, especialmente o direito de votar e o direito de ser votado. Especialmente o direito de votar e o direito de ser votado. Então, esse é o objetivo principal. Esse é o objetivo que o Código Eleitoral já traz aqui logo no início. Não que ele regulamente apenas o exercício do direito de sufrágio, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Não, nada disso. Ele regulamenta muito mais que isso, mas especialmente esses dois direitos ligados ao próprio direito de sufrágio. Outra coisa, para que a aplicação dessa norma codificada ao caso concreto fosse mais tranquila, para que ela pudesse ser aplicada ao caso concreto, o Tribunal Superior vem com o seu poder normativo através de instruções que muitas vezes se materializam em regra em suas resoluções, interpretando a norma eleitoral a fim de que a sua execução seja possível. É como se ele viesse traduzindo os dispositivos do Código Eleitoral em suas resoluções. Veja o parágrafo único do artigo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Esse é o poder normativo do TSE. Interpretar a norma constitucional eleitoral e a norma legal eleitoral. O Código fala do exercício da soberania popular, do poder que é do povo, exercido pelo e para o povo. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários escolhidos direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Então, vamos a alguns detalhes importantes nesse artigo 2º. O poder exercido pelo povo trata-se da soberania popular. Soberania popular, poder do povo, que é exercido pelo povo. Mas o exercício desse poder pelo povo pode se verificar de forma direta ou indireta. Toma cuidado para você não confundir exercício do poder pelo povo com
o exercício do direito de votar. O voto é direto, em regra. O exercício do poder pelo povo se dá de forma direta ou indireta. Por exemplo, quando você escolhe mandatários e os coloca ali para exercerem por você a representação ou para representarem os assuntos de seu interesse, eles estão com uma procuração que você passou através do seu voto direto para que eles exerçam, naquele momento, o poder que vai trazer a representatividade popular nas casas legislativas. E você também pode exercer esse poder de forma direta através dos institutos como plebiscito, referendo, iniciativa popular e hoje até mesmo as consultas populares previstas no artigo 14 da Constituição da República e a participação do povo nas decisões governamentais. Então é isso que o Código Eleitoral está dizendo. Todo o poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários escolhidos de forma direta e secreta. Voto direto, voto secreto. Candidatos indicados por partidos políticos nacionais, lógico, olha aqui a representatividade partidária, ressalvada a hipótese de eleição indireta. Então ele está falando, ó, você vai escolher mandatários de forma direta e secreta, mas existe também no Brasil a exceção relacionada à eleição indireta. A gente já vai ver onde é que isso está. O que eu quero é que você preste atenção aqui e não confunda esses institutos. Então, o exercício do poder pelo povo se dá através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República, através plebiscito, referendo, iniciativa popular. O Brasil admite eleição indireta? Sim, o Brasil excepcionalmente prevê no texto constitucional a hipótese de eleição indireta. Vejamos. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. A gente chama de dupla vacância do cargo de chefe do Poder Executivo. Tem que ser a dupla vacância. Dupla vacância, não pode ser a vacância de um único cargo. Então, é dupla vacância no Poder Executivo. Tem que vagar tanto o cargo de presidente quanto o cargo de vice-presidente. Por quê? Porque se vagar apenas o de presidente, o vice sucede, deixando de ser vice, passando a ser presidente. Se vagar apenas o cargo de vice-presidente, o presidente segue em seu mandato respectivo sem a figura do vice-presidente. Por quê? Porque a ordem constitucional para substituição já está prevista. Então, ele pode ser substituído pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelo presidente do Supremo. Entendeu? Então, essa ordem de substituição ela está prevista no texto constitucional. Então, vagando o cargo de presidente, o vice sucede. Vagando o cargo de vice, o presidente segue exercendo seu mandato, como já aconteceu no Brasil. Certo? Como já aconteceu no Brasil. O Brasil não admite o voto apenas na pessoa do vice-chefe, de jeito nenhum. Eles são eleitos ali, ó, juntinhos, em uma chapa única e indivisível. Mas essa vacância, para que eu tenha a hipótese do artigo, tem que ser dupla, vagando os dois cargos. Outra coisa, o único que sucede e substitui é o vice. Os presidentes das casas que acabamos de citar não se transformam em presidente da República, então eles substituem, a não ser que seja pelo voto e haja a devida desincompatibilização. Mas o vice-chefe não. O vice-chefe sucede ou substitui. Então, você viu aqui uma primeira hipótese, que é eleição direta. Vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á a eleição direta 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos
os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei que vai regulamentar esse parágrafo, certo? Nesse caso, a eleição é indireta. Seja ela direta ou indireta, a nova eleição é para o preenchimento de mandatos complementares pelo restante do período do mandato de seus antecessores, completar o período de mandato dos seus antecessores. Então, atenção, a hipótese de eleição indireta no texto constitucional está no artigo 81, parágrafo 1º. Artigo 81, parágrafo 1º. Então, a regra é o voto direto e o voto secreto. A regra é o exercício do poder elegendo mandatários pelo voto direto e secreto, exceção, eleição indireta. Mas a participação popular de forma direta também existe no texto constitucional através dos institutos previstos no artigo 14 da mesma Constituição. Certinho? Quem é que pode exercer mandato eletivo no Brasil? Quem é que pode exercer mandato eletivo, ocupar um cargo eletivo no Brasil? Ora, aquele que preenche os requisitos legais de condições de elegibilidade, aquele que se desincompatibiliza, que não tem qualquer problema tornando incompatível o exercício de mandato eletivo, e aquele que não incorre em inelegibilidades. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, desde que respeite as condições constitucionais e legais de elegibilidade, desde que se desincompatibilize e desde que não incorra em nenhuma inelegibilidade. Aqui está, qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e as disposições constitucionais e legais de incompatibilidade. Tudo bem? Seguindo aqui no Código Eleitoral, quem é o eleitor? Ou seja, o exercício de direitos políticos no Brasil está diretamente ligado ao status de eleitor, ao alistamento eleitoral. É com o alistamento que o brasileiro passa a exercer direitos políticos, ou seja, a aquisição dos direitos políticos se dá através do alistamento eleitoral. É o alistamento eleitoral que integra o nacional ao corpo de eleitores, trazendo para ele o status de cidadão eleitor. E para o Código Eleitoral, o eleitor é o brasileiro maior de 18 anos devidamente alistado. Não basta ter 18 anos, eu preciso cumprir a formalidade de alistamento. Eu preciso da qualificação e da inscrição junto à Justiça Eleitoral, adquirindo o status de eleitor. Então já começamos aqui, ó. O Código Eleitoral anterior ao texto constitucional não prevê a possibilidade de um eleitor com 16 anos. Para ele, eleitor é o brasileiro maior de 18 anos devidamente alistado. Beleza. O brasileiro maior de 18 anos devidamente alistado é sim eleitor. Mas o brasileiro, a partir dos 16 anos, também devidamente alistado, é considerado eleitor. Lógico que esse eleitor com 16 anos exerce capacidade eleitoral ativa, mas não poderá exercer capacidade eleitoral passiva por causa da condição de elegibilidade que exige idade mínima de 18 anos para o início do exercício de mandatos eletivos, por exemplo, vereador, e que se completa de forma, ou seja, que chega à sua plenitude aos 35 anos. Tudo bem? Então, é eleitor, segundo a Constituição da República, ainda que facultativamente, o menor com 16 anos. Então, já temos aí uma diferença entre a redação do texto do Código Eleitoral e do texto constitucional. Vou trazer o texto constitucional para que a gente possa comparar as duas normas. Então, vamos lá? Aqui está
Olha o que diz a Constituição. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Seguindo, então, capacidade eleitoral ativa, segundo o Código Eleitoral, se adquire aos 18 anos com o alistamento. Para a Constituição da República, eu terei capacidade eleitoral ativa aos 16 anos, a partir de 16 anos. Mas a Resolução 659, a Resolução 23.659 de 2021 amplia essa possibilidade. Ela afirma que é possível um menor com 15 anos alistar-se eleitor. Ué, ela está então confrontando o texto constitucional? Código Eleitoral, eleitor, maior de 18 anos devidamente alistado. Constituição da República, maior de 18 anos devidamente alistado, maior de 16 e menor de 18 anos devidamente alistado. Resolução 23.659 de 2021, menor com 15 anos que se alista. Não, a resolução não está confrontando o texto constitucional. A resolução está ampliando a interpretação para assegurar o exercício de direitos políticos. Lembra? A interpretação relacionada ao exercício de direitos políticos é sempre de forma ampla. É sempre buscando assegurar que aquele nacional, que aquele português equiparado exerça direitos políticos assegurados pelas normas brasileiras. Tudo bem? Assim como as inelegibilidades precisam ser interpretadas de forma restritiva. Ó. Eu não posso, por exemplo, criar situações de inelegibilidade, que não aquelas já previstas no texto constitucional, no texto legal. Eu não posso criar restrições que não estejam previstas no texto constitucional, no texto legal. E o texto legal não pode trazer restrições que não estejam no texto constitucional. Certo? Então, exatamente aqui. Como assim alguém com 15 anos que é, por exemplo, absolutamente incapaz? O menor com 15 anos é absolutamente incapaz, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Então, como é que uma resolução do TSE autoriza o alistamento de um absolutamente incapaz? Ele vai exercer direitos políticos a partir do alistamento com 15 anos? Não! Ele pode se alistar com 15, mas só exerce direitos políticos, só adquire direitos políticos e é o direito político de votar quando ele completa 16 anos. A gente confere no texto da resolução. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado seu alistamento eleitoral. Nos anos em que se realizarem eleições ordinárias, o alistamento de que trata o caput deste artigo deverá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de operações do cadastro. O prazo para encerramento é até o 151º dia anterior ao pleito. Então, ele precisa respeitar o prazo de fechamento do cadastro eleitoral. Certo? Cadastro está fechado. Dentro dos 150 dias anteriores ao pleito, eu não consigo requerer nem alistamento nem transferência. Outra coisa, esse menor com 15 anos vai se alistar no ano em que se realizarem eleições ordinárias. Atenção, hein? Isso não se aplica ao caso de eleição suplementar. Toma cuidado, isso não se aplica ao caso de eleição suplementar, isso só se aplica ao caso de eleição ordinária. O que é uma eleição suplementar? É uma eleição extraordinária. É uma eleição que não tem data fixada no texto constitucional ou em lei eleitoral.
É uma eleição que muitas vezes decorre da anulação de uma eleição ordinária. Então, ele vai se alistar no ano em que acontecer a eleição ordinária, por exemplo, 2022, 2024, 2026, enquanto tivermos a periodicidade de 2 em 2 anos. Então, no ano em que acontecerem eleições ordinárias, o alistamento de pessoa com 15 anos é possível, desde que ele seja requerido até o encerramento do prazo fixado para as operações do cadastro. O alistamento será requerido diretamente pela pessoa menor de idade, olha aqui que cara de prova, independente de autorização ou assistência de seu ou sua representante legal. Alistamento é personalíssimo. Alistamento é personalíssimo. O título eleitoral emitido nessas condições ou nas condições deste artigo somente surtirá o efeito previsto no artigo 11, ou seja, somente surtirá o efeito de exercício de direitos políticos quando a pessoa completar 16 anos. Viu só? Tem jeito. Tem jeito. Nesse caso, ele pode se alistar com 15, mas ele só pode votar com 16. Ele se alista com 15, mas só vota com 16. Então, o adquirir direitos políticos, ou seja, capacidade eleitoral ativa, fica ali em condição suspensiva até que ele complete 16 anos. Então, é para não restringir o menor que completa 16 anos no ano eleitoral e que tem possibilidade de requerer seu alistamento dentro do prazo, é para não restringir o direito de voto desse menor que quer votar naquela eleição. Tudo bem? Então, nós já conhecemos quem é o eleitor para o Código, quem é o eleitor para a Constituição da República e a ampliação trazida pela Resolução 23.659 de 2021, que é a mesma previsão da resolução anterior. Agora, o Código fala de situações, hipóteses em que pessoas estão impedidas de exercer a capacidade eleitoral ativa. Nem todo mundo que exerce capacidade eleitoral ativa pode se eleger. Não esqueça disso. O menor com 16 anos é um exemplo, o analfabeto é outro. O analfabeto é alistável, mas é inelegível. E isso passou a ser assim a partir de 1985, porque antes o analfabeto também era inalistável. Por isso que o Código, ao tratar da inalistabilidade, continua citando o analfabeto em seu texto. Então, vamos conhecer quais são as restrições trazidas pelo Código Eleitoral. Inalistabilidade. Não podem alistar-se eleitores os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Então, para o Código Eleitoral, o analfabeto não podia nem mesmo exercer a capacidade eleitoral ativa. Ora, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º hoje constam como não recepcionados pelo texto constitucional. E a gente vai falar de cada uma dessas situações, começando pelo analfabeto. Analfabeto, segundo o texto constitucional, tem alistamento e voto facultativos. Ele não está com a sua capacidade restrita pelo texto constitucional, porque para o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição da República, somente são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. A inalistabilidade constitucional atinge estrangeiros e conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Onde está aqui que o analfabeto é inalistável?
Onde está aqui que aquele que não se expressa em língua nacional é inalistável? Ora, se a Constituição da República não restringe o Código Eleitoral, norma infraconstitucional, não pode restringir. Então, vamos começar. Olha aqui a comparação. Para o Código, são inalistáveis os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que estejam privados temporário ou definitivamente dos direitos políticos. Para a Constituição, são inalistáveis os estrangeiros, os conscritos e os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Seguindo, a obrigatoriedade e a facultatividade do alistamento eleitoral e do exercício do voto são determinadas pelas regras constitucionais, não se aplicando eventuais disposições legais em contrário. Resolução 23.659 de 2021. Analfabetos. Segundo a Constituição da República, o alistamento e o voto são facultativos aos analfabetos. Então, analfabeto pode sim estar mais que autorizado ao exercício da capacidade eleitoral ativa. Ele não pode ser eleito. Outra coisa, todas as vezes que a gente fala de alistamento e voto facultativos, a gente tem que ter em mente que é facultativo tanto o alistamento quanto o voto. Então, analfabeto alistado não está obrigado a votar. Analfabeto deixou de ser analfabeto, precisa alistar-se eleitor. Alistamento e voto facultativos aos analfabetos. Então, segundo a resolução 23.291 do TSE, o dispositivo do Código Eleitoral, ou seja, artigo 5º, inciso 1º, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. O que é que a resolução fala sobre o alistamento do analfabeto? O alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo. Concorda com a Constituição. Antes de confirmado o preenchimento do campo previsto no inciso 12 deste artigo, grau de instrução, a pessoa que se identificar como analfabeta que lê e escreve será informada sobre a facultatividade do alistamento e do voto para as pessoas analfabetas e sobre a obrigatoriedade de ambos para as pessoas alfabetizadas, porque se ela lê e se ela escreve, ela não está mais na condição de analfabeto. A resolução está falando aqui do momento em que aquele que se diz analfabeto vai requerer o seu alistamento. Então, eu tenho um documento de entrada de dados que é chamado requerimento de alistamento eleitoral e ele tem vários campos a serem preenchidos. Um desses campos é o grau de instrução. Então, vai colocar ali, grau de instrução, analfabeto, mas ele sabe ler e escrever. Opa! Se ele sabe ler e escrever para o TSE, ele não é analfabeto. Ele é alfabetizado. Para o TSE, deixa de ser analfabeto aquele que sabe minimamente ler e escrever. Então, como analfabeto, o alistamento e o voto são facultativos. Como alfabetizado, o alistamento e o voto são obrigatórios. Deixa de ser facultativo para essa pessoa que se alista e que sabe ler e escrever. Não está na condição de analfabeto. Próximo item. Segundo o Código Eleitoral, não pode se alistar aquele que não se expressa em língua nacional. Mas, deixa eu fazer aqui um comentário. Então, se não pode se alistar aquele que não se expressa em língua nacional, como é que isso era feito antes? Eles não podiam ser eleitores, não podiam votar. Os índios, por exemplo, eram alistados se fossem aculturados. Os índios isolados, que não se expressavam em português, não podiam ser alistados eleitores. O que isso ocasionou? Uma zona eleitoral dentro de uma reserva indígena em fronteira, estava recebendo vários índios, Vários índios estavam comparecendo àquela zona eleitoral no intuito de serem alistados eleitores. E esses índios tinham seus próprios dialetos. Então, o juiz eleitoral daquela zona eleitoral fez uma consulta ao TSE. Por quê? Porque ele não sabia como proceder.
já que a Constituição da República não vedava o alistamento dessas pessoas brasileiras natas. Brasileiros, mas que não sabiam se expressar na língua nacional. Então, essa consulta resultou na Resolução 23.274 de 2010. Foi recebida como processo administrativo, veja, ó, consulta de juiz eleitoral do TRE Amazonas, sobre o artigo 5º, inciso 2º do Código Eleitoral. Então, veja qual foi a resposta à consulta pelo TSE. Consoante o parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal, a não alistabilidade como eleitores somente é imputada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos, observada naturalmente a vedação que se impõe em face da incapacidade absoluta nos termos da lei civil. Então, incapacidade civil absoluta, o próprio artigo 15 fala que é a hipótese de suspensão de direitos políticos. Então, naturalmente, isso já está ali previsto na lei. Essa restrição é uma restrição legal. Sendo o voto obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos, ressalvada a facultatividade de que cuida o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 14 da CF, não há como entender recepcionado o preceito de lei, mesmo de índole complementar à Carta Magna, que impõe a restrição ao que a norma superior e hierárquica não estabelece. Viu o que eu falei? Se a Constituição não restringe, como é que uma lei poderá restringir? Vedado impor qualquer empecilho ao alistamento eleitoral que não esteja previsto na lei maior, por caracterizar restrição indevida a direito político. Há que afirmar a inexigibilidade de fluência da língua pátria para que o indígena, ainda que sob tutela, e o brasileiro possam alistar-se eleitores. Declarada a não recepção do artigo 5º, inciso 2º do Código Eleitoral pela Constituição Federal de 1988. E aí, o TSE veio e trouxe para o corpo da resolução de 2021 as regras sobre o alistamento do indígena. Isenção de multa para os índios que venham a se alfabetizar e se inscrever como eleitores, assim como a isenção para o analfabeto que deixa de ser analfabeto e se inscreve, também está o índio na mesma condição. Resolução 23.659 de 2021. É direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças e tradições. Não se exigirá a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento, assegurando-se a cidadãos e cidadãs indígenas o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Não há que se restringir o alistamento eleitoral àquele brasileiro que não se expressa em língua nacional, certo? Possibilidade de identificação da pessoa como indígena e quilombola ou integrante de comunidade remanescente. Olha aqui, a proteção às minorias, aos vulneráveis, bem como de indicação da etnia ou comunidade quilombola que pertence, e ainda a língua que pratica de forma exclusiva ou concomitante com o português. Ao final do atendimento presencial, será facultada a verificação dos dados pela pessoa atendida, devendo o atendente proceder à leitura oral das informações registradas para conferência pelas pessoas com deficiência, analfabetas ou que não leiam em português. Viu só? A resolução veio regulamentando tudo isso, trouxe em uma só resolução toda essa regulamentação. E por último, aquele que tem restrição aos seus direitos políticos, ao exercício dos direitos políticos, aqui não há nenhum problema, porque tanto Constituição quanto Código concordam. Então, aquele que tem restrição definitiva ou temporária de seus direitos políticos não pode mesmo alistar-se eleitor. É vedada a cassação desses direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos:
cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Ora, quem está com seus direitos políticos suspensos não pode exercer nem capacidade eleitoral ativa, nem capacidade eleitoral passiva, enquanto durar a condição de suspensão. Impede o exercício de direitos políticos. Nesse caso, do artigo 15, ele está impedido tanto do exercício do voto, ou de votar, e de ser votado, diferentemente do que acontece com a inelegibilidade imputada pela LC 64/90, Lei das Inelegibilidades. Ali, a restrição se refere apenas à capacidade eleitoral passiva. Aqui, a suspensão dos direitos políticos tem como efeito a restrição do direito de votar e de ser votado. Ora, quem está com direitos políticos suspensos não pode mesmo alistar-se eleitor. É inalistável. Você vai ver que a resolução vai regulamentar algumas situações excepcionais, mas aqui essa é a regra e concordam Constituição e Código Eleitoral. Então, hoje a gente conversou sobre os primeiros artigos do Código Eleitoral, ou seja, o objetivo desse código, a forma como ele foi recepcionado, regras ligadas ao exercício da soberania popular, alistamento eleitoral, quem tem status de eleitor no Brasil e aquele que não pode ser alistado ou inalistável, comparando essas normas que estarão presentes quando o assunto se tratar de alistamento. Beleza? Então, até! A nossa aula de hoje vai falar sobre alistamento e voto dentro da introdução do Código Eleitoral. Não vou falar de aspectos constitucionais, é lógico. Eu estou dizendo que eu não vou me reportar apenas à Constituição da República. Não, nós estamos falando de Código Eleitoral e eu vou à Constituição da República para que a gente possa trazer aquilo que não foi recepcionado, aquilo que não está de acordo com a Constituição. Mas o nosso foco aqui é Código Eleitoral, parte introdutória, quando o Código Eleitoral vem falando de alistamento e voto obrigatórios, facultativos, certo? Então, nesse momento, o nosso norte é o Código Eleitoral. Então, hoje, a nossa aula versa sobre alistamento e voto, sob a ótica do Código Eleitoral, trazendo dispositivos constitucionais para que você possa ter esse embasamento jurídico para as questões da sua prova. O Código Eleitoral, no seu artigo 5º e 6º, traz algumas regras sobre alistamento, sobre quem é o inalistável, quem é que não pode se alistar, quem é que tem alistamento e voto obrigatórios e aquele que tem alistamento e voto facultativos. Mas o Código Eleitoral não traz apenas isso, não. O Código Eleitoral também traz as chamadas sanções civis e as sanções eleitorais. Quem já está estudando o Código Eleitoral sabe que, dependendo da situação do eleitor, ou seja, se você é obrigado ao alistamento, não se alista. Se você é obrigado ao alistamento e ao voto, alistado não vota, não justifica, não paga não paga a multa imposta pelo juiz eleitoral. Há no Código Eleitoral, então, se você, por acaso, não se alista, obrigado ao alistamento, alistado e obrigado ao voto, não vota, não se justifica e não paga a multa, tem lá a possibilidade de sofrer sanções civis. E não apenas sanções civis, mas também sanções eleitorais. A própria multa eleitoral é uma sanção
eleitoral, certinho? Então, eu já compartilho a tela com você para que a gente comece a conversar sobre esse tópico, alistamento e voto sob a ótica do Código Eleitoral. Alistamento e voto sob a ótica do Código Eleitoral. Então, vamos. Estamos no Código Eleitoral, mas, como você sabe, quando se trata de alistamento, nós temos, além do Código, outros suportes jurídicos, outros suportes legislativos, tendo como principal suporte a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, é ela que vai trazer para você o quê? A obrigatoriedade e a faculdade em relação ao alistamento e ao voto. Então, vejamos. Artigo 14 da Constituição da República, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. E atenção, não tem briga aqui, hein? Certo? Tanto a Constituição da República quanto o Código Eleitoral afirmam que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O Código Eleitoral, ele traz uma restrição. Por quê? Porque o Código Eleitoral é de 1965. 1965, beleza? Anterior à Constituição da República. Então, nesse caso, o Código Eleitoral terá dispositivos que não foram recepcionados e ele não prevê a possibilidade de alistamento aos 16 anos. Não, o Código não prevê. Por isso, o Código Eleitoral afirma que é eleitor o brasileiro maior de 18 anos devidamente alistado. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, para os brasileiros e as brasileiras, é o que prevê o artigo 6º do Código Eleitoral. Artigo 6º do Código Eleitoral. E para o Código Eleitoral, eleitor é o brasileiro maior de 18 anos devidamente alistado. O que isso quer dizer? Ora, o que é alistamento? Alistamento é quando o nacional se dirige a um posto de alistamento ou a uma zona eleitoral, um cartório eleitoral. Hoje você tem o serviço de alistamento online, não é? Então se dirige para quê? Para inscrever-se, qualificar-se e inscrever-se. O alistamento, ele tem o objetivo de tornar o nacional um eleitor. Aquele nacional adquire o status de eleitor e passa a integrar o corpo de eleitores e o cadastro de eleitores em âmbito nacional. Para isso serve o alistamento. É com o alistamento que eu adquiro direitos políticos, certo? E a partir daí que eu posso exercê-los. Então, isso é o alistamento. Então, só é eleitor aquele que está devidamente inscrito. Só é eleitor aquele que está devidamente qualificado perante a Justiça Eleitoral. Mas nós temos exceções ao alistamento e voto obrigatórios. A diferença aqui é que, enquanto a Constituição da República trabalha com alistamento e votos, alistamento e voto obrigatórios, alistamento e voto facultativos, o Código Eleitoral faz uma separação. O Código Eleitoral fala alistamento e voto obrigatórios, alistamento facultativo, voto facultativo. Interessante isso, não é? Então, a gente, torce para que, por exemplo, já que eles estão estudando a possibilidade de perguntar apenas aquilo que é atual, as normas obsoletas vão ser deixadas de lado, tomara que eles abram mão desses dispositivos do Código Eleitoral que não estão mais em uso, que não estão de acordo com a Constituição da República. Então, o Código faz uma separação entre alistamento facultativo e voto facultativo. E a gente vai ver isso agora. Vamos lá, hein? Segundo o Código Eleitoral, artigo 6º, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo... Aqui, salvo. Então, primeiro, quem não está obrigado a se alistar?
Quem é que não está obrigado a se alistar de acordo com o Código Eleitoral? O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um outro sexo, salvo quanto ao alistamento. Não está obrigado ao alistamento o inválido, o maior de 70 anos e os que se encontrem fora do país. Opa, não estão mesmo? Então, será que os inválidos, e essa terminologia, ela não é mais utilizada? O inválido aqui era aquele que não tinha qualquer possibilidade de dirigir-se a um posto de alistamento ou a uma zona eleitoral para inscrever-se, qualificar-se e inscrever-se eleitor. Ele estava impossibilitado de forma plena. Você vai perceber que hoje nós temos regras para a pessoa com deficiência. E essa pessoa com deficiência, segundo o entendimento do TSE, tem alistamento e voto obrigatórios, a não ser que ela comprove que o exercício desses direitos políticos é por demasiado oneroso. Então, olha, o código já começa aí, peraí, mas o inválido, então, não está obrigado ao alistamento, mas o TSE tem um entendimento diferente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aquele brasileiro que mora no exterior? Aquele que foi antes de completar 16 anos, 18 anos e está no exterior, será que ele não está obrigado ao alistamento? Pois é, essas distinções a gente percebe quando o TSE emite as suas resoluções. Mas quando você trabalha estudando para uma prova, primeiro você vem aqui no conteúdo da lei. Então, estamos diante da lei, Código Eleitoral. Quanto ao alistamento, é facultativo para os inválidos, os maiores de 70 anos e os que se encontrem fora do país. Olha os inválidos. Vamos começar, então, a falar de cada um desses tópicos. TSE, Resolução 21.920 de 2004, afirma o seguinte: o alistamento e o voto são obrigatórios para todas as pessoas antes, certo? 2004, todas as pessoas portadoras de deficiência, hoje você não tem mais, não é? Você não usa mais essa expressão, você usa pessoa com deficiência, e aí, ó, qual é a exceção? Não estará sujeita à sanção a pessoa com deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Então, se essa pessoa com deficiência comprova que alistar-se é demasiadamente oneroso, ela não sofre nenhuma sanção por não estar alistada. Se essa pessoa com deficiência comprova que já é um eleitor, mas que votar é por demasiado oneroso, ela não sofre sanção por não ter votado. Mas olha, é obrigatório, tanto o alistamento quanto o voto. Então, esse entendimento foi um entendimento que o TSE trouxe em 2004. Por quê? Porque nós estávamos enfrentando muitos problemas. Como não havia uma regulamentação sobre o assunto, nós começamos a enfrentar problemas de pessoas com deficiência que, entendendo serem obrigadas ao voto, compareciam às sessões eleitorais, não conseguiam votar, não porque não quisessem, mas porque aquelas sessões não estavam adequadas, não eram acessíveis. E essas pessoas sofriam sanções. Porque se o alistamento e o voto são obrigatórios, e se eu não me alisto ou se eu alistada não voto, eu sofro sanções. Se eu não justifico, não pago a multa para estar quite com a justiça eleitoral, eu sofro, inclusive, restrições ao exercício de direitos civis e até mesmo, às vezes, de direitos eleitorais, entendeu? Ou direitos políticos, melhor, não é? De direitos civis e, às vezes, de direitos políticos. E essas pessoas eram impedidas de exercer o direito de voto porque não havia ali a acessibilidade e elas constavam como pessoas que tinham alguma pendência com a justiça eleitoral. E para que não tivessem pendência, algumas pessoas com deficiência se submetiam a situações muito vexatórias. Então, o TSE resolveu regulamentar. E ele trouxe
em 2004, essa resolução. Mas eu já disse a você que todas as vezes que a gente fala sobre alistamento eleitoral, a gente tem hoje uma outra resolução atual, adequada aos tempos, adequada a toda a evolução, adequada à inclusão social, que veio regulamentando o voto. Na realidade, o alistamento e o voto da pessoa com deficiência. Professora Raquel Tinoco, que resolução é essa? É a resolução 23.659 de 2021, que você certamente vai precisar estudar e que a gente aposta que estará dentro da sua prova. Resolução 23.659 de 2021 afirma o seguinte: essa resolução é do TSE. Então, o TSE, interpretando a norma eleitoral, resolve a obrigatoriedade e a facultatividade do alistamento eleitoral e do exercício do voto são determinadas pelas regras constitucionais, não se aplicando eventuais disposições legais em contrário. A Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontram em prisão provisória, lógico, só não tem direito político assegurado o preso com condenação definitiva, cumprindo pena. Lembra? Suspensão dos direitos políticos lá no artigo 15 implica o quê? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, prisão provisória e por adolescentes sob custódia em unidade de internação. Seguindo, estou falando da pessoa com deficiência. Não estará sujeita às sanções eleitorais, não estará sujeita às sanções, não estará sujeita às sanções legais decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto. A pessoa com deficiência, para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Viu? É obrigatório, mas ela não estará sujeita a nenhuma sanção legal decorrente do não alistamento, decorrente do não exercício do voto, porque ela comprovou que exercer esse direito é impossível ou demasiadamente oneroso. Parágrafo 1º. A pessoa nas condições do caput deste artigo poderá pessoalmente ou por meio de curador ou curadora, apoiador ou apoiadora, ou procurador ou procuradora, devidamente constituído ou constituída por instrumento público ou particular, requerer a expedição de certidão prevista no inciso 7º do artigo 3º. O artigo 3º é um artigo que trata da expedição de certidões no âmbito da Justiça Eleitoral. E uma das certidões que podem ser requeridas é exatamente essa certidão de isenção do alistamento e do voto em virtude de deficiência. Então, a expedição de certidão prevista no inciso 7º do artigo 3º desta resolução, com prazo de validade indeterminado, tá vendo? Ela não pode sofrer sanção porque a sua certidão que vai isentar dessas sanções, tem prazo indeterminado. Se ainda não houver se alistado eleitor. Se ainda não houver se alistado eleitora. Primeira hipótese. Ou, caso já seja eleitora, caso já possua inscrição eleitoral, o lançamento da informação no cadastro eleitoral, mediante comando próprio que a isentará da sanção por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais. Quando você for servidor da Justiça Eleitoral, caso você esteja lotado em um cartório eleitoral, você vai, muitas vezes, fazer esse atendimento presencial de pessoas que vão comparecer, que vão comprovar a sua situação e você vai ter que fazer o registro dessa situação daquele eleitor. O registro da situação desse eleitor, segundo a resolução, é feito através de um código ASI.
atualização da situação desse eleitor. Então, nós vimos aqui duas situações. Uma, a pessoa não é inscrita, então ela vai pedir uma certidão que isente de sanção, essa certidão vai ter prazo indeterminado. Outra hipótese, essa pessoa já é inscrita, ela é eleitora, então ela vai comparecer, vai comprovar essa situação, vai comprovar que é demasiadamente oneroso o cumprimento dessa obrigação, ela ou alguém por ela, e você vai lançar isso no sistema, para que ela não sofra sanções, para que ela não tenha sua inscrição, por exemplo, cancelada, certo? Seguindo, hein? O requerimento a que se refere o parágrafo precedente deverá ser dirigido ao juízo eleitoral acompanhado de autodeclaração da deficiência ou documentação comprobatória. Olha que coisa interessante. É a Justiça Eleitoral facilitando o exercício de direitos políticos. A pessoa se autodeclara, não é? Ela faz uma autodeclaração daquela deficiência ou ela comprova através de documentos. E a facilitação do exercício dos direitos políticos prevista na Resolução 23.659 de 2021. É a inclusão, é a Justiça Eleitoral preocupada com o alistamento e voto da pessoa com deficiência e com a imposição de sanções àquela pessoa que deixa de se alistar ou que deixa de votar, não pela sua vontade, mas por alguma circunstância que impeça ou que torne muito difícil o exercício desses direitos e obrigações, certo? Então, hoje, esse é o entendimento. Além disso, o Código Eleitoral prevê que os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Então, eu trouxe para você qual é o entendimento hoje do alistamento da pessoa com deficiência. Você viu que para o Código Eleitoral ele não precisa estar alistado. O TSE entende? Sim, ele não precisa, desde que haja comprovação que o exercício dessa obrigação é impossível ou demasiadamente oneroso. Maiores de 70 anos têm alistamento facultativo? Claro que sim, e não apenas o alistamento. Veja, segundo a Constituição da República, tanto o alistamento quanto o voto são facultativos para os maiores de 70 anos. Maiores de 70 anos, eu incluo aqui os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Muita gente tem problemas com isso aqui. Chega na hora da prova, a pessoa se confunde e acaba errando questão que é simples. Ora, se o alistamento e o voto são facultativos, mesmo que essas pessoas escolham estar alistadas, elas não estão obrigadas a votar. Analfabeto alistado é obrigado a votar? Não. Maior de 70 anos alistado é obrigado a votar? Não. Maior de 16 anos, menor de 18, alistado, é obrigado a votar? Não. Então, nesse caso, Código Eleitoral e Constituição da República concordam. O alistamento é facultativo aos maiores de 70 anos e não apenas o alistamento, mas também o voto, segundo a Constituição. Os que se encontrem fora do país. Vamos lá. Nós temos 3 situações diferentes. Primeira situação, brasileiros com mais de 16 anos e brasileiros com mais de 16 anos e menos de 18 anos residentes no exterior. Então, atenção, é obrigatório aqui, é obrigatório lá. É facultativo aqui, é facultativo lá, entendeu? É obrigatório aqui, é obrigatório lá. É facultativo aqui, é facultativo lá. Brasileiros com mais de 18 e menos de 70 anos residentes no exterior,
brasileiros não residentes no exterior, mas que no dia da eleição estão fora do Brasil. Brasileiros não residentes no exterior, mas ausentes do país na data da eleição. Então, veja, eu tenho brasileiros que deverão se alistar no exterior, eu tenho brasileiros que alistados no Brasil, caso estejam fora no exterior no dia da eleição, precisam se justificar. Mas a gente viu que o Código Eleitoral diz que o alistamento é facultativo para aqueles que se encontrem fora do país. Será? O Código Eleitoral diz que o alistamento é facultativo, ou seja, eles não precisam estar alistados segundo o Código Eleitoral. Vamos ver o que é que o TSE interpreta dessa previsão? Como é que funciona, então, o voto daquele brasileiro que está no exterior? Vamos lá, em Resolução 23.659 diz o seguinte: a pessoa brasileira nata ou naturalizada, residente no exterior, que tenha requerido alistamento ou transferência para a zona eleitoral do exterior até 150 dias antes do pleito, poderá votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República. O cadastro eleitoral de pessoas brasileiras residentes no exterior ficará sob a responsabilidade do juízo da zona eleitoral do exterior, situada no Distrito Federal. As operações do cadastro relativas a pessoas brasileiras residentes no exterior e o serviço eleitoral a elas prestados serão regulados em resolução própria. Tá vendo? Se ela é brasileira, tem mais de 18 anos, está obrigada ao alistamento e ao voto no Brasil, ela também estará obrigada ao alistamento e ao voto no exterior. A diferença é o destinatário do voto. Beleza? O Código Eleitoral, eu repito, é uma norma de 1965. 1965. Então, essas previsões hoje sofrem uma outra interpretação, até mesmo por causa da obrigatoriedade do voto, do eleitorado, da administração do eleitorado no Brasil e fora do Brasil. Então, professora Raquel Tinoco, verdade que nós temos sessões eleitorais, ou melhor, zonas eleitorais responsáveis por esse alistamento? Sim, nós temos. Então, há sessões eleitorais no exterior? Sim, há sessões eleitorais no exterior. Então, esse brasileiro obrigado ao alistamento, como se no Brasil estivesse, que não se alista, esse brasileiro obrigado ao voto, como se no Brasil estivesse, que não vota, também sofre sanções. Quer ver? Estamos no artigo 17 da resolução, eu ainda estou falando das sanções aqui, e nesse caso, sanção eleitoral. Incorrerá em multa a ser arbitrada pelo juiz ou pela juíza eleitoral e cobrada na forma prevista na legislação eleitoral e nas normas do TSE, que dispuserem sobre a matéria o eleitor ou a eleitora que deixar de votar e não se justificar nos seguintes prazos: 60 dias contados do dia da eleição e 30 dias contados do seu retorno ao país, no caso de se encontrar no exterior na data do pleito, salvo, se lhe for mais benéfico, o prazo de 60 dias. Esse aqui é o eleitor brasileiro alistado no território nacional que está fora do país no dia da eleição. Então, ele tem 30 dias para justificar a sua ausência às urnas, a contar do seu retorno ao país, salvo se o prazo de 60 dias a contar do pleito for mais benéfico. Olha a novidade, hein? Isso não existia na Resolução 21.538 de 2003. Ele só tinha um prazo para justificativa. Então, esse brasileiro alistado no Brasil, que está fora no dia da eleição, que está no exterior no dia da eleição, precisa se justificar sob pena de sanções eleitorais. Beleza? Voto facultativo. Então, o Código Eleitoral trouxe a previsão de alistamento facultativo e agora ele fala do voto facultativo.
O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um outro sexo, salvo não estão obrigados ao voto. Veja que interessante. Lá ele fala dos inválidos, porque ali era aquele que era plenamente impossibilitado de cumprir a obrigação. Inválido, invalidez total. Aqui o enfermo. O enfermo, segundo o Código Eleitoral, não está obrigado ao voto. Segundo o Código Eleitoral, os que se encontrem fora do seu domicílio eleitoral também não estão obrigados a votar. E os funcionários civis e militares que em serviço que os impossibilite de votar. Nós já tivemos uma questão de prova em que a banca parou aqui, ó. Os servidores civis e militares, os servidores civis e os militares não estão obrigados ao voto e a banca deu como errada, porque eles só não estarão obrigados a votar se eles estiverem em serviço e se esse serviço impedir o exercício do direito de voto. Será que o TSE interpreta o Código Eleitoral dessa forma genérica que nós vimos aqui? Então, o enfermo não está obrigado a votar, tá bom, mas ele precisa justificar a ausência. Aquele que se encontra fora do seu domicílio também não está obrigado a votar, lógico, ele está fora do domicílio, mas ele precisa se justificar. Vamos ver? Aqui está, Código Eleitoral. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Eu estou falando do artigo 7º do Código Eleitoral, estamos falando da justificativa eleitoral. Ora, nós temos uma lei posterior à lei 4737 de 1965, que é a Lei 6091 de 1974, que muda os prazos do Código Eleitoral. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, não. A lei diz: o eleitor que deixar de votar e não se justificar no prazo de até 60 dias a contar da eleição, incorrerá em multa. E, se ele for um eleitor que estiver fora no dia da eleição, esse prazo é de 30 dias contados do retorno ao país. Viu só? Essa lei é posterior ao Código de 1965, essa lei de 1974, mas eu já disse a você que essas alterações não foram feitas expressamente no Código. A resolução, baseada na lei mais recente, regulamentou a matéria. Incorrerá em multa a ser arbitrada pelo juiz ou pela juíza eleitoral e cobrada na forma prevista na legislação eleitoral e nas normas do TSE, que dispuserem sobre a matéria, o eleitor ou a eleitora que deixar de votar e não se justificar. Então, o enfermo também tem que se justificar. Aquele que está fora do país também tem que se justificar, certo? E os prazos são 60 dias contados da data da eleição, 30 dias contados do retorno ao país ou 60 dias contados da data da eleição. Professora Raquel, e o brasileiro que está residente no exterior, ele também, caso não compareça para votar, precisa se justificar nos mesmos prazos, ou seja, até 60 dias contados daquela eleição. E atenção, quando a gente lê aqui até 60 dias contados da data da eleição, eleição aí é cada turno de um pleito. Cada turno de um pleito. Então, vamos lá. Eu não compareci à urna no dia da votação, à urna da minha sessão eleitoral. Mas eu estava em outro domicílio eleitoral, eu posso procurar uma sessão eleitoral de justificativa e justificar no dia, entendeu? Eu estou fora do meu domicílio eleitoral, eu posso justificar no dia. Não justifiquei no dia, estou no território nacional, tenho até 60 dias para justificar. Não votei, não justifiquei, preciso pagar a multa. A multa é uma sanção
eleitoral. Beleza? Seguindo aqui, aquele que está no exterior tem o prazo de até 30 dias a contar do seu retorno ao país, salvo, você já viu, se ele optar pelo prazo de 60 dias a contar da eleição. Seguindo, Código Eleitoral, então, comparando para você não errar, alistamento obrigatórios para brasileiros de um outro sexo. Segundo o Código Eleitoral, alistamento facultativo para os inválidos maiores de 70 anos e os que se encontrem fora do país. Voto facultativo para os enfermos, para os que se encontrem fora do seu domicílio, os servidores públicos civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. O que vale de verdade, Constituição da República, maiores de 18 anos, alistamento e voto obrigatórios, facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Certo? Então, comparamos aqui. Vamos, então, para as chamadas sanções civis. Sem prova de que votou na última eleição, sem prova de que pagou a respectiva multa, sem prova de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. O artigo 7º, parágrafo 1º, está escrito aqui para aquele que tem alistamento e voto obrigatórios. Ele não votou, ele não pagou a multa, ele não se justificou, ele não pode inscrever-se em concurso público ou prova, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Atenção, hein? Esse artigo 7º adora a prova. Ele não pode inscrever-se, ele não pode investir-se, ele não pode ser empossado, ele não pode receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Segundo mês subsequente, porque o prazo do Código Eleitoral de justificativa era de 30 e não 60 dias. Seguindo, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, DF, dos municípios ou das respectivas autarquias, obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe e com essas entidades celebrar contratos. Não pode obter passaporte ou carteira de identidade, não pode renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, não pode praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Cuidado com esse artigo 7º, parágrafo 1º. As bancas trocam esses verbos. Obter passaporte, obter passaporte. Eles perguntam, não pode renovar passaporte, certo? Carteira de identidade, eles colocam outro documento. Tome cuidado, tome cuidado. Esse artigo 7º, parágrafo 1º, é um artigo muito exigido em prova. Seguindo, os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo aqueles que não estão obrigados ao alistamento e ao voto e os inalistáveis, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Isso quer dizer que o parágrafo 1º não se aplica apenas àquele que, obrigado a votar, não votou, não se justificou, não pagou a multa. Ele também se aplica àquele que, obrigado ao alistamento, não se alistou. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Essa é uma sanção eleitoral. Cancelamento da inscrição eleitoral daquele que deixou de votar em 3 eleições consecutivas, não se justificou, não pagou
a multa. Essa é uma das sanções eleitorais, cancelamento. A multa é uma sanção eleitoral e o cancelamento da inscrição também, certo? Repito, eleição aqui é cada turno de um pleito. E o parágrafo 4º, o disposto no inciso 5º do parágrafo 1º não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno no Brasil. Então tá aqui, ó, ele não poderá obter passaporte. Opa, tem uma exceção. Não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil, tá bom? Esse parágrafo foi incluído posteriormente. Vários brasileiros que estavam em outros países e em momentos de calamidades precisavam de identificação para retornar, não conseguiam e tinham esse impedimento. Então, por isso, a lei alterou o Código Eleitoral para isentar esses brasileiros nessa situação quanto à sanção civil prevista no artigo 7º, parágrafo 1º. Além das sanções civis, nós temos as chamadas sanções eleitorais. Mas a resolução 23.659 vai falar sobre esse cancelamento, quando é que a inscrição do eleitor será cancelada. Será cancelada a inscrição do eleitor ou da eleitora que se abstiver de votar em 3 eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o pagamento de multa. Para fins de contagem das 3 eleições consecutivas, atenção, considera-se como uma eleição cada um dos turnos do pleito. Então, faltei ao primeiro turno, mas compareci ao segundo turno, não tem cancelamento, porque são 3 eleições consecutivas. Faltei ao primeiro turno, faltei ao segundo turno, compareci ao primeiro turno de uma próxima eleição, não tem cancelamento. Faltei ao primeiro turno, ao segundo turno e ao primeiro turno de uma próxima eleição, opa, 3 turnos consecutivos. Pronto, já configura o parágrafo 1º e o caput da resolução e também do Código Eleitoral. Agora, quais são as exceções? Não se aplica o disposto no caput deste artigo às pessoas para as quais o exercício do voto seja facultativo, em razão de deficiência que torne impossível demasiadamente oneroso o exercício do voto e o comando tenha sido lançado no sistema, em razão da suspensão de direitos políticos, o exercício do voto esteja impedido. Certo? Não há como cancelar uma inscrição que está suspensa, porque ele não pode votar. Por quê? Porque nesse momento seus direitos políticos estão suspensos. A resolução vai continuar falando dessas possibilidades e até mesmo dos prazos para que esse cancelamento ocorra. Sanções eleitorais. Artigo 14, parágrafo 1º. A resolução ela será vista em um momento posterior. Nesse momento eu estou trazendo apenas alguns tópicos dessa resolução para que você veja como o TSE interpreta esses dispositivos. Então a gente torce para que apenas a resolução esteja no conteúdo do seu edital e não código e resolução, porque você já percebeu que há um conflito. Mas a resolução, ela será vista em um momento oportuno aqui nessas nossas conversas. Então, nós vimos as sanções civis. Agora, onde é que existe a previsão de sanções eleitorais? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, esses aqui, caso não cumpram o direito dever de alistamento e voto, podem sofrer sanções eleitorais. Já vimos as sanções civis. Agora, quais são as sanções eleitorais? O Código fala. O brasileiro nato, que não se alistar até os 19 anos, ou naturalizado, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3% a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral, através de selo federal, inutilizado no próprio requerimento. Então, tanto o artigo 7º quanto o artigo 8º, quando vinculam o valor da multa ao salário mínimo, não podem ser utilizados.
A gente viu lá atrás de 3 a 10% o valor do salário mínimo. Multa de 3 a 10%, aqui também, 3 a 10% o valor do salário mínimo. Não posso vincular. A Constituição da República proíbe a vinculação ao salário mínimo. Outra questão do artigo 8º, esse selo federal não existe mais. Hoje você tem uma guia de recolhimento, você vai lá, recolhe, comprova e pronto, está quite com a Justiça Eleitoral, certo? Raquel, quantas vezes eu posso justificar? Quantas vezes você quiser. Entendeu? Se você justifica, você está quite com a Justiça Eleitoral. Se você paga a multa, você está quite com a Justiça Eleitoral. Se você não justifica, você possui pendências com a Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, é assim que funciona. Ah, professora, eu faltei, não me justifiquei, quero estar quite com a Justiça Eleitoral, vou ter que pagar a multa. Então, nesse caso, eu vou expedir a guia, pagar a multa e aí sim não há nenhuma outra pendência. E aí, a exceção. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Esse aqui é o brasileiro nato. Brasileiro nato, em completar 19 anos. Outra coisa, esse prazo de 101 dias, 101º dia, também foi modificado pela Lei 9504 de 97. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Então, não é 100 dias, ou melhor, não são 100 dias, certo? São 150 dias. Não é 101º dia, é 151º dia. Esse é o prazo final para que eu busque alistamento ou transferência. Por quê? Porque os prazos são contados de trás para frente. O marco aqui é o pleito, é o dia da eleição. Então, eu conto assim, um dia antes da eleição, 2 dias antes da eleição, 60 dias antes da eleição, 90 dias antes da eleição, 151 dias antes da eleição. Meu último dia para alistamento ou transferência. No dia 150, o cadastro está fechado. Então, eu não poderei requerer nem alistamento, nem transferência. Entendeu? A isenção aqui, a sanção aqui é para o brasileiro que aos 18 anos não se alistou. E aí, como a Constituição diz que o alistamento e o voto são obrigatórios aos brasileiros maiores de 18 anos, enquanto ele não fizer 19 anos, ele tem 18, certo? Então, o Código criou uma exceção para esse brasileiro. E você vai ver que a Resolução 23.659 também traz regras, não apenas para o brasileiro nato, mas também para o brasileiro naturalizado. Vamos lá, seguindo aqui. Então, você já sabe que o prazo não é de 100 dias, o prazo é de 150 dias. Conferindo na resolução. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. Lógico, até os 19 eu tenho 18. Nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos e naturalizada, maior de 18 anos, que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Certo? Então vamos. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo à pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso 1º deste artigo, ou a data em que completar 1 ano de sua opção pela nacionalidade brasileira,
na hipótese do inciso 2º. Inciso 1º, brasileiro nato, nascido em território nacional que não se alistar até os 19 anos, brasileiro nato, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileiro, registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos. O que é isso aqui? É uma isenção de multa. Então, ele poderá se alistar sem multa. Ele poderá se alistar sem multa, professora Raquel Tinoco, em data posterior àquela em que ele completar 19 anos, sim. Veja bem, não será multado o brasileiro nato que requerer a sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, posterior à data em que ele completar 19 anos, ou até o 151º dia anterior à data em que se completar um ano de sua opção pela nacionalidade, subsequente à eleição, subsequente à data em que ele completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira. De novo, hein? Brasileiro nato, que requerer sua inscrição até o 151º dia anterior ao pleito, posterior à data em que ele completar 19 anos. Ou brasileiro nato, que requerer sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição, posterior à data em que se completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira. Parágrafo 2º. A não apresentação dos documentos que provem a data da opção ou da aquisição da nacionalidade brasileira, nos termos dos incisos 2º e 3º, aqui é o naturalizado, acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impedirá seu alistamento em condições idênticas às das demais pessoas ou à das demais pessoas brasileiras. Você entendeu? Ou seja, veja, ó, nesses dois casos aqui, eu estou falando de opção pela nacionalidade brasileira, certo? Nesses dois casos aqui, eu estou falando de opção. Então, ó, vamos ver. A não apresentação dos documentos que comprovem a opção ou a aquisição da nacionalidade brasileira acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impede seu alistamento em condições idênticas às das demais pessoas brasileiras. Ele poderá se alistar com multa, não impede o seu alistamento, certo? Ele não está impedido de se alistar, ele vai se alistar com multa. Essa é a diferença. A resolução, ela veio regulamentando cada situação específica. Ela veio regulamentando cada situação específica. Então, para o brasileiro nato, até quando esse brasileiro nato pode se alistar sem multa? Até o 151º dia anterior, até o 151º dia anterior à eleição, posterior à data em que ele completar 19 anos. Então, ele completou 19 anos, certo? Ó, a eleição posterior à data. Então, vamos imaginar que ele tenha completado 19 anos no ano de 2023. Completou 19 anos no ano de 2023. Até quando ele poderá se alistar sem multa? Até o 151º dia anterior à eleição de 2024. Não é isso? É isso. Até o 151º dia anterior à eleição posterior à data em que ele completar 19 anos. Em relação àquele brasileiro nato que opta pela sua nacionalidade brasileira, ali o que é registrado, devidamente registrado, ele vai, esse prazo para ele em relação à data em que essa opção deverá ser feita. E para o naturalizado, aí é diferente. Ele deverá requerer o seu alistamento até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira para que ele seja alistado sem multa. Não o fez? Ele pode se alistar? Ele pode se alistar com multa, não está impedido do alistamento. A mesma coisa aqui. O brasileiro nato que não se alista nesse prazo
Ele pode se alistar depois? Claro que pode, mas nesse caso ele deverá sofrer a sanção eleitoral de multa. Entendeu? Então, nesse caso, ele será multado. Isso é uma sanção eleitoral, é diferente da sanção civil. A sanção civil, pelo descumprimento das obrigações, eu tenho as sanções civis do artigo 7º. E aqui, se ele, eleitor, obrigado ao alistamento e o voto não o faz, ele também sofre sanções eleitorais, que é a multa eleitoral. Quem vai falar do valor dessa multa de forma precisa não é o Código Eleitoral, é a Resolução 23.659 de 2021. Então, quando conversarmos sobre essa resolução, nós voltaremos a esses assuntos. Tudo bem? Então, vou parar um pouquinho, tá? E daqui a pouco a gente volta.